Olá, sejam todos bem-vindos à EBD Online. Sou o professor Israel. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Chegamos então à lição de número 2. Durante esse trimestre, nós estamos tendo a oportunidade de estudar juntos o livro do profeta Ezequiel. Lembre-se sempre de duas coisas. Caso necessite, aperte pause no vídeo, assista novamente e não deixe de, no final, vir aqui na descrição e participar então da atividade para verificar o seu aprendizado. Eu espero você na nossa próxima aula. Nunca se esqueça disso. É um tempo de compartilharmos juntos um aprendizado sobre um livro da Bíblia tão importante para a nossa fé e a nossa compreensão. O título da aula é O Profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Então a nossa aula, ela sempre está dividida em alguns momentos. Eu queria começar lendo o texto bíblico para vocês, que é o texto base da nossa lição. Logo em seguida mostrar como será a divisão da nossa aula. O texto que nós vamos ler é o capítulo de número 3. Antes de nós irmos à leitura, o que você precisa saber? A partir do capítulo 1, versículo 28, nós vamos ter então o comissionamento do profeta Ezequiel. Os capítulos 2 e 3, portanto, o profeta vai ouvir um discurso de Deus sobre o seu comissionamento, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. A seção que nós vamos ler agora, aqui do capítulo 3, trata exatamente sobre a preparação do profeta para o desempenho do seu ministério. Então, depois de Deus o comissionar, esta cena específica trata do comissionamento. Essa aula, ela vai ser ampliada para a próxima. Veja que a lição de número 3 também trata deste capítulo. Então, hoje nós começamos a falar sobre a sua preparação e na próxima aula nós introduzimos então a mensagem do profeta e a sua fala. Vamos à leitura? Capítulo 3, versículo 12. Em seguida, o Espírito me pôs em pé e eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras e o barulho das rodas debaixo delas. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus em Tel Abib, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Bom, este é o texto que nós vamos estudar hoje e, se você conseguiu perceber, esse texto ele tem 3 elementos principais que descrevem como vai ser a preparação do ministério do profeta Ezequiel. E é pensando nesses 3 elementos destacados aí é que eu quero dividir a minha aula. A aula então estará dividida nesses 3 momentos. Primeiro, o Espírito fortalece o profeta. Segundo, as visões celestiais do profeta. Terceiro, o estado de espírito do profeta. Sempre ao final, eu faço uma aplicação para a gente verificar o que esse texto representa e significa para a gente hoje, como orientação do Senhor para as nossas vidas e para os nossos ministérios. Tudo bem? Vamos começar então com a primeira sessão. Nessa primeira sessão, o Espírito fortalece o profeta. Vamos olhar novamente esse texto para a gente tentar perceber isso? Em seguida, o Espírito me pôs em pé. Então veja que essas palavras iniciais tratam exatamente da cena de Ezequiel estar sendo erguido, mas não é uma pessoa quem o levanta. Quem faz isso é um vento divino, que para nós está traduzido aí como espírito, né? O português traduziu como espírito, mas a expressão original aqui do texto é um vento divino que levanta o profeta. Na aula passada nós vimos que essa não é a primeira vez que o Espírito coloca o profeta de pé. Não é a primeira vez que o vento divino levanta o profeta. Também não será a última. Diversas vezes ao longo do livro, nós veremos o Espírito Santo agindo diretamente no ministério do profeta. Por exemplo, o tão conhecido texto do Vale de Ossos Secos, né? A gente percebe que ali o Espírito conduz aquele lugar. Daqui a pouco, mais à frente, nós leremos novamente o texto
e perceberemos como o Espírito o move, o transporta de um lugar para o outro. E por que é muito importante perceber essa maneira como este vento divino, o Espírito Santo, está agindo sobre a vida do profeta? Porque quando chegar lá na frente do seu livro, o profeta vai destacar exatamente que essa ação do vento divino sobre a sua vida, essa ação do Espírito Santo sobre ele, é uma promessa que vai se estender a todo o povo. Isso não vai estar restrito apenas a ele e a outros homens e mulheres de Deus. Essa é uma promessa de Deus que vai se cumprir com todo o povo. Eu queria antecipar este ponto para a gente ir construindo essa ideia de como o Espírito Santo agia e de como ele promete agir nesse futuro escatológico. Leia comigo, capítulo 37. Veja como ele antecipa isso para a gente nessas sucessivas experiências particulares que vão resultar depois numa experiência coletiva com o Espírito Santo. Versículo 26. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei, e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E quando o meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Isso é maravilhoso, mas perceba que quando o profeta ouve essa mensagem, ele pensa que Deus está falando da reconstrução do templo. Porque essa é a imagem que eles têm, né? O templo é o lugar de habitação de Deus. Então Deus vai voltar a habitar para sempre em nosso meio. A partir da compreensão própria deles, surge esse anseio, né, da reconstrução do templo. E ele não é próprio do profeta Ezequiel. Ageu também tem essas expectativas. Então perceba que Deus falando que vai habitar no meio do seu povo, para ele significava Deus reconstruir o templo. Quando Cristo vem, nós descobrimos que a promessa não tinha a ver com a reconstrução de um templo. Aquilo que os profetas falavam dizia a respeito sobre a manifestação e a habitação do Espírito Santo com a igreja, com o povo de Deus. Deus habitar no meio do seu povo significa que nós teremos o mesmo privilégio que o profeta está tendo. Qual o privilégio? É o Espírito Santo quem nos levanta, nos fortalecendo para a gente ouvir e seguir a palavra de Deus. E este elemento ele é captado por Paulo em Romanos 7:8, quando Paulo fala sobre a maneira como nós conseguimos cumprir as justas exigências da lei, o Espírito Santo nos fortalecendo. Então, esse é um elemento importante escatológico que está presente na profecia, mas, por enquanto, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a primeira característica da preparação do profeta tem a ver com o Espírito Santo, quem o capacita, o Espírito Santo quem o coloca em pé, em condições de ouvir o que Deus vai dizer. Então, esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto é característico pelo vento divino agindo sobre o Espírito, o colocando em condição de ouvir a mensagem de Deus e de cumprir, então, o ministério para o qual Deus o está designando. O Espírito Santo estará de forma muito constante agindo no ministério do profeta Ezequiel. Isso é maravilhoso para nós. Bom, a segunda sessão tem a ver exatamente com as visões do profeta. Vamos pegar esse texto novamente e verificar essas visões? Finalzinho do 12. Eu ouvi uma estrondosa proclamação atrás de mim. Veja o que a estrondosa proclamação diz. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. Era o som das asas dos seres vivos que tocavam uma nas outras. E o barulho das rodas debaixo delas. O que acontece aqui? Ezequiel ouve um som de uma voz e ele ouve que este som faz uma declaração. Quando ele se vira, ele percebe que é o som que está vindo das asas desses seres angelicais que estão batendo uma nas outras e de rodas que estão embaixo desses seres angelicais. E este som emitido pelas asas desses seres angelicais e por essas rodas é um som que diz que a glória do Senhor seja louvado em sua habitação.
Isso para nós é um pouco difícil de compreender, porque às vezes nós estamos tratando esse texto como uma narrativa. E aí a gente pensa o seguinte: como é que é possível som de asas de seres angelicais tocando uma nas outras e mais rodas girando embaixo desses seres angelicais e este som produzir uma mensagem compreensível? Um som estrondoso de asas batendo e de rodas girando não deveria produzir ruídos? Não sei se você já ouviu barulho de asas e barulho de rodas. Deveria produzir ruídos. Mas não é ruídos que produz um discurso muito claro. E o discurso muito claro é que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. É claro que dentro dessa aula eu não terei condição de explicar a você isso, por isso eu estarei gravando uma aula adicional sobre o estilo literário do profeta Ezequiel. Esses elementos escatológicos da literatura profética, eles são importantes para nós para diversas passagens como essas. Então, se você tiver condição, assiste depois. O vídeo vai estar aqui no canal e eu espero que explicar para você este estilo literário te ajude a compreender que situações como essa serão comuns aqui no livro. E nós precisamos observar esses elementos como literatura apocalíptica, o simbolismo que isso possui e a mensagem que isso transmite a nós. Nós não podemos ler esses textos de forma literal, porque eles não produzem compreensão alguma para nós. Acaba criando muito mais ficcionismo de nossa parte. Tudo bem? Então, se você deseja entender esses elementos e outros, essa aula sempre vai estar aí disponível. Uma aula que eu vou gravar e colocar aqui no canal, onde eu trato sobre o estilo literário do profeta Ezequiel, e este conteúdo vai auxiliar você a essas compreensões. A última sessão tem a ver com o estado de espírito que o profeta fica após contemplar esta visão. Leia comigo, por favor, versículo 14 e 15. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Cheguei à colônia dos exilados judeus, em Tel Abib, junto ao rio Quebar. Estava atônito e permaneci no meio deles durante 7 dias. Deixa eu explicar isso a vocês, e eu queria explicar pedindo que você prestasse atenção nessa imagem aí. Tá vendo essa imagem? A primeira coisa que a gente descobre nesse texto bíblico é que este vento de Deus pegou o profeta, ele está aí junto ao rio Quebar, essa setinha azul que você está vendo, ele está neste lugar que está indicado pela seta azul. O vento de Deus o pega e o transporta para Tel Abib, onde estavam residindo os exilados, essa setinha vermelha. Então veja que ele sai de um lugar para o outro. E é isso que o texto está dizendo para nós. A primeira coisa é isso, ele é transportado de um lugar para o outro. O vento do Espírito o conduz. A segunda coisa que a gente descobre é que o profeta fica amargurado e agitado por causa disso. Então, quando a gente lê isso, a gente pergunta por quê? Por qual motivo Ezequiel se sente amargurado em face de tamanha ação do Espírito Santo? Ele acabou de ser transportado de um lugar para o outro para comunicar uma mensagem de Deus às pessoas. Por que ao invés de ficar empolgado por essa ação divina, ele fica amargurado? Daniel Bloch faz um comentário que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: Ezequiel está enfurecido com a imposição divina sobre a sua vida e as implicações da comissão de Yahvé para ele. O profeta realmente compartilha um pouco da disposição endurecida de seus compatriotas. Essa interpretação é reforçada pela seguinte declaração: em vez de oferecer consolo ao profeta ou prometer a sua presença, Yahvé continuou a pressioná-lo com a sua forte mão. Então perceba que o que nós estamos vendo aqui é aquilo que a gente já viu em Jonas. E poucos de nós conhecem essas características do profeta Ezequiel. Poucos de nós gostam de assumir que essas são características nossas. Nós, às vezes, somos meio relutantes em relação à vocação divina. Daqui a pouco eu queria retomar isso fazendo uma aplicação final para encerrar a minha aula de hoje. Mas perceba que este relato termina com o profeta atônito, sentado 7 dias, em silêncio,
E por que ele está assim? Vamos relembrar? Primeiro, porque ele tem um encontro com Deus e neste encontro ele recebe um comissionamento. Segundo, neste comissionamento, ele recebe o encargo de ir pregar para pessoas que estarão indiferentes a ele. É o mesmo que aconteceu com o profeta Isaías. Você vai falar e eles vão estar indiferentes à mensagem que você estará falando. Terceiro, quando ele ouve isso, a sua testa ela enrijece com essa notícia. Quarto, o Espírito Santo fortalece, mesmo porque ele não recebeu isso com bons olhares, o fortalece para o colocar em pé, cumprir essa missão, e o Espírito Santo mesmo leva de onde ele estava para o lugar onde ele vai cumprir a sua missão. Por isso que ele está emocionalmente perturbado. Ele se senta junto com aqueles exilados e por uma semana inteira ele fica ali de certa maneira resistindo a este chamado de Deus. Mas perceba que o texto bíblico diz que há uma pressão implacável sobre ele, que é a mão do Senhor. E exatamente por causa disso que ele está como está. Uma semana inteira lutando com aquela mensagem. Uma semana inteira lutando com aquele comissionamento. A próxima aula nós perceberemos o resultado final deste estado de espírito que ele está. Ele é comissionado, ele é preparado e quando é conduzido ele não está feliz com o que está acontecendo. Aqui encerra a aula de hoje. E eu encerro com uma aplicação. Na semana que vem a gente retoma daqui. Qual aplicação eu queria fazer para vocês? Assim como o profeta, nós somos relutantes quando Deus nos move em uma direção diferente da que nós pretendemos. Nós também somos assim. Nós dizemos a Deus, olha Deus, o Senhor conte comigo. E quando Deus diz, olha, eu preciso comissionar você para uma missão, nós ficamos atônitos em relação a isso. A gente escuta com muita frequência relato de pessoas que contam as suas histórias e experiências. Olha, eu queria ter fugido de Deus, eu queria ter me dedicado à minha profissão, eu queria ter feito isso ou aquilo. Mas o chamado do Senhor me conduziu para um ministério que a poderosa mão do Senhor me forçou a seguir por este caminho. Nós também somos assim. Eu me lembro de um dia, um pai repreendendo o filho. O filho chegou e disse, pai, eu queria ser pastor. E o pai disse, não, você vai estudar, porque quem paga a sua faculdade sou eu. E você vai seguir pelo caminho que eu quero que você siga. É claro que é isso que eu quero que você perceba. Existem horas que Deus faz chamados específicos para pessoas específicas, para cumprirem missões específicas, e nós não estaremos contentes com isso. Porque no fundo nós gostamos é que seja feita a nossa vontade. E perceba que Jesus já nos preparou para isso. Nos ensinando a orar, Jesus diz que nós devemos orar dizendo, seja feita a tua vontade. Que os seus preceitos, que os seus decretos se cumpram. Que eu consiga me alinhar àquilo que é vontade do Senhor. Este sempre será um desafio para todos nós. E este é o desafio do profeta. E por isso que o ministério do profeta tem características muito emblemáticas. Quais características? Seu chamado ao ministério profético não era apenas um convite para ser o porta-voz do glorioso Deus de Israel. Também envolvia uma sentença a uma vida de solidão, alienação e desolação. Fisicamente, ele vivia entre o seu próprio povo, mas espiritualmente ele operaria em outro reino, uma zona governada por realidades divinas. Este é o grande profeta Ezequiel, que lutou assim de forma emblemática com um chamado, com o seu silêncio e com o seu abatimento de espírito. Mas o Espírito Santo o fortaleceu para cumprir este propósito. Talvez em um momento específico de sua vida você passe por isso, uma situação onde você queira fugir do chamado de Deus. Leia o profeta e perceba como é maravilhoso ser chamado por Deus para um grande chamado. Como nós vamos encerrar, você vai aqui embaixo na descrição, clicar no link e fazer então a avaliação do aprendizado. 5 questões para verificar se você conseguiu aprender o conteúdo que eu pretendia lhe ensinar hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu aguardo você na próxima semana para a nossa próxima aula. Até lá!